Bem-vindo, aluno, a mais uma aula a respeito do Código de Distribuição, de Regulação de Distribuição de Produtos de Investimento da Anbima, beleza? A gente vai seguir agora especificando exemplos para material publicitário e para um material técnico, que são as seções que dividem mais ou menos esses assuntos, tá? O que ele diz, tá? Toda vez que eu estiver fazendo a distribuição, oferecendo um produto, produto de investimento, ao divulgar o material publicitário em qualquer meio de comunicação disponível, inclusive internet, tá? Hoje em dia, que mais se usa aí, né? Deve incluir em destaque link ou caminho direcionando investidores ou potenciais investidores ao material técnico, ou seja, eu tenho que oferecer o produto e dizer, ó, mais detalhes você encontra aqui, sim, tá? Material técnico e material publicitário e material técnico, ambos terão o selo da Anbima quando ele estiver de acordo com o código. O selo da Anbima não significa cuidado, não vá marcar isso na prova. O selo da Anbima não significa que a Anbima produz o material. Quem produz o material é a própria instituição, aquela que é aderente e afiliada à Anbima, participante. Certo? Eu vou colocar aqui, ó, no caso, material publicitário, tanto se ele for físico ou quando ele for virtual. Físico, uma lâmina de um produto, ou virtual, o site do produto, ele deve orientar, certo? Vai ter lá o selo da Anbima no material virtual, no PDF, no link da internet, ou no material físico, o selo da Anbima, que está de acordo com aquilo que a Anbima pediu. Ele deve orientar o cliente também a buscar a informação no material técnico, além de ter no publicitário e no técnico também. Tá. O material técnico. Agora, o que é um exemplo de material técnico, tá? Exemplo de material técnico, eu consigo mais detalhes. O que o material técnico vai fornecer? Como exemplo para vocês aqui, ó. Por exemplo, um material onde diz da rentabilidade de um produto de investimento ou de um grupo de produtos de investimento de uma instituição, tá? Dos emissores, de quem que fato está pegando o dinheiro do investidor para devolver num determinado período. Quem que é o emissor daquele produto? Aquele produto, ele é um produto de renda fixa ou renda variável? Tá? Então, rentabilidade, por exemplo, 9% ao ano. Emissor, debênture da empresa XYZ, ok? E vencimento, 3 anos. Isso aqui, tá? Já é um exemplo de dados, ou seja, de um material técnico. Beleza? Show de bola, né? E olha como eu falo de detalhe quando eu digo de material técnico. Descrição do objetivo e estratégia do produto, ou seja, para que serve? Esse produto aqui serve para seguir a taxa básica, serve para compensar a inflação de determinado período, serve para, ou seja, buscar mercados mais arriscados com o objetivo de longo prazo. Público-alvo, se tem investidores específicos, tá? Aqui existem investidores qualificados, tá? Vocês sabem o que é investidor qualificados, investidores que possuem 1 milhão, mas assinam um termo. Se é um tipo de produto que também pode ser vendido ou é destinado apenas para investidores profissionais, que seria pessoas que têm 10 milhões em aplicações financeiras, não vale imóvel, tá? E assinam um termo. Olha que legal, que riqueza, né? Carência para resgate e o prazo de operação. Qual que é a tributação, quais são as alíquotas de imposto de renda, se é tributação regressiva, ou seja, conforme maior o prazo, menos imposto paga, se é tributação exclusiva, se essa tributação é recolhida por um determinado agente, uma fonte, ou é de responsabilidade tributação, ela é recolhida pelo próprio
investidor, né? Quem que é, se ela é exclusiva de fonte ou se ela é exclusiva pelo contribuinte. Pelo contribuinte. Quando o investidor vai lá e ele recolhe e é exclusiva, não paga mais nada. Exclusiva ali, ó, PUFT. Exclusiva de fonte. A fonte paga o imposto de renda e o investidor não precisa pagar mais nada. Ou se ela é progressiva também, né? Existem alguns investimentos onde a tributação aplicável ela é progressiva, que sofre ajuste. Então o investidor tem um XYZ recolhido ao momento do resgate e depois, no ano seguinte, ele tem que fazer o ajuste de imposto de renda. Beleza? Show de bola, né? Da seção de qualificações não cai, olha que maravilha. Seção de comparação e simulação também não cai. O que é muito importante é salientar de que você pode comparar produtos de mesma natureza. Já de naturezas distintas, você não vai comparar. Não tem como você querer comparar, por exemplo, um CDB de um banco XYZ que segue a DI, de um fundo multimercado de outra instituição que quer superar a DI. Porque o fundo multimercado tende a render mais que esse CDB. O CDB vai ser mais conservador. E assim sucessivamente. Então, isso daí é meio claro que não dá para comparar, tá, gente? Então, eles não estão mais cobrando essa parte aí. Avisos obrigatórios. Isso aqui cai, gente. Isso é o que mais cai quando se fala em código daí, tá? Quais são os disclaimers, avisos obrigatórios? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Olha aqui, ó. Isso aqui você tem que, né, levar para a tua prova. Rentabilidade passada não é garantia de resultados ou rentabilidade futura. Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos, hein? Existem alguns produtos que são isentos de imposto de renda e deve ser informado isso na hora que você está comercializando. Mas não é líquida de imposto, porque sabe o que tem essa informação aqui? Que se o governo for lá e der na louca dele de que começar a querer cobrar imposto, o código já está de acordo. Né? Então, se de repente uma isenção ela pode ser retirada, certo? Um direito que é fornecido pelo governo é uma colher de chá uma isenção. Isso que é a palavra técnica a respeito de isenção de imposto de renda. Perfeito? E aqui, ó, bem importante, tá? Tem alguns investimentos que não possuem a garantia do fundo garantidor de crédito, famosão, tá? O investimento, tá? Indicar o produto do investimento, por exemplo, investimento em fundo RF, por exemplo, não é garantido pelo fundo de garantidor de crédito. Ou seja, se a instituição falir, não tem problema. O que acontece? O fundo vai ser tocado, esse barco de dinheiro, por outra instituição, certo? Só que se o fundo quebrar, o FGC não vai pagar o dinheiro dos cotistas, dos investidores. Beleza? Tá? Tem outros dois COI, letra financeira, tá? Até o presente momento, esses caras aqui ainda não contam com a garantia, são produtos de banco, das instituições próprias que oferecem, que ainda não possuem a garantia do FGC. Beleza? Até o presente momento. Ok. Para não se prometer rentabilidade futura, olha só, as informações presentes nesse material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser diferentes. Dizendo assim, ó, pode ser que não role, que não dê certo, o teu objetivo de investimento não seja atingido. Entendeu? Tem que avisar. Regras gerais na atividade de produtos de investimento. Cai alguma coisinha? Cai. Eu separei aqui na próxima página, tá? As coisinhas que mais vão cair. Esse conceito aqui, ó.
olha que legal. As instituições participantes, que a gente já sabe, todas as que seguem o código, que é obrigatório para essas, certo? Devem atribuir a responsabilidade de distribuição de produtos a um diretor estatutário ou equivalente. Tem que ter, então, ó, geralmente a distribuição, ela é, ou seja, ela as regras de distribuição geralmente são da área comercial, tá? Porque a área comercial que, de fato, vai, né? A área comercial ou até também a tesouraria da instituição que capta recursos para poder emprestar. Os recursos que ela está captando são captados através dessa sua distribuição. Você é importante para o banco, certo? Ou para qualquer outro emissor. Então, se eu tenho lá na instituição participante alguém que oferece isso, geralmente é diretores estatutários da área comercial. Beleza? Esse artigo 40 aqui, tá? Ele é meio chatinho de ser compreendido, eu vou tentar ajudar vocês, tá? Até é meio chato você ler e tentar... O que ele quer dizer com isso, tá? Então, vamos ler, porque esse precisa ler, tá? Ele diz assim, artigo 40. As instituições participantes, quando estiverem prestando informações, beleza? Ou recomendando algum produto de investimento, não podem induzir os investidores a erro, ou seja, enganar os investidores, ao dar a entender que elas mesmas, as instituições, atuam como prestadores de serviço de consultoria independente de valores mobiliários de forma autônoma à atividade de distribuição de investimentos. Dá a entender isso exatamente assim, olha, se o produto der grana para você, eu mereço alguma coisa à parte, ó. Se der certo, me recompense, ok? Olha só, entenderam? Se der certo, eu quero parte desse teu resultado. Sou consultor independente. Entenderam? Tá, outra coisa aqui que também pode se entender desse artigo, que é bem xarope, tá? É o seguinte, oferta de papéis sem ter os materiais publicitário e técnico devidamente desenvolvidos, tá? Então, materiais publicitário e técnico devidamente qualificados. Não é só jogar na cara do cliente o produto e... eu sou consultor independente, devidamente qualificado. Um lixo essa letra. Devidamente qualificado. Então, a sacada é essa. Tá? Se o produto é para mim, eu, instituição financeira, estou vendendo um produto que é dinheiro para mim, um CDB de um determinado banco, na hora da venda do produto, tem que ser levado da mesma forma a sério como se você fosse vender outra coisa no balcão do banco. Um produto, por exemplo, uma debênture de balcão, certo? Um outro produto de renda fixa que seja do conglomerado financeiro, mas que eu não tenha tanto benefício assim em vender. Então, isso aqui nada mais é esse artigo que praticar uma venda com qualidade, beleza? Evitando conflito de interesses ou mal entendimento por parte do investidor. Maravilha? Essa seçãozinha de divulgação de e-mails eletrônicos cai também, tá? Olha só, ele diz que forma que tem que ser feito a divulgação de um produto, de acordo com o código, através de distribuição através dos meios eletrônicos. Então, curto ou longo prazo, tá? Aqui na descrição de objetivo, estratégia de investimento, exemplo, se é de curto ou longo prazo, beleza? Público-alvo destinado a investidores específicos, investidor, se é do varejo, se é investidor qualificado, eu vou colocar como IQ, se é para investidor profissional, IP, se é para investidor private, que também tem, daqui a pouco a gente, mais para frente, vai ver o que é esse investidor private, beleza? Que mais?
Nem todo investimento possui liquidez imediata, então carência e prazo de resgate e operação é importante salientar. Nome do emissor quando aplicável, quando estiver distribuindo, ou seja, vendendo ativos de outras empresas diferentes de outras empresas. O que mais coloquei aqui na minha colinha, super massa, tributação aplicável, que a gente já tinha visto, faixa de imposto de renda, tem que ter isso. Também no meio eletrônico, certo? Meio eletrônico também tem que divulgar. Olha, isso aqui é só um material publicitário. Se for publicitário, ele vai ter que divulgar. Essas coisas aqui, olha, no material técnico, certo? A classificação de produto de investimento nos termos estabelecidos, o que? Olha só, nível de risco, se é arriscado ou não é. A gente já colocou lá se ele é de curto ou longo prazo. Perfil do emissor, perfil e risco do emissor. Então, o nível de risco do produto é para ver se eu posso vender esse produto para um investidor conservador, se eu posso vender para um moderado, se eu posso vender para um agressivo, tá? E as garantias e carência. Existem garantias que deixam esse produto menos arriscado. Por exemplo, se o banco quebrar, vou dar mais alguma coisa para o cliente? Eu estou te vendendo esse produto. Se eu estou vendendo um outro produto de um outro agente do mercado, esse emissor, se ele quebrar, ele vai ter da tal coisa. Se existe essa garantia extra, né? E a carência, ou seja, qual que é o prazo que esse produto vai ser devolvido ou que haverá rentabilidade disponível ou resgate disponível nesse produto. Já na seção do conheça o seu cliente, o que eu tenho que ter em mente, beleza? Na seção do conheça o seu cliente, eu tenho que ter em mente o seguinte, pessoal. Eu tenho que ter em mente que ele serve o conhecimento do cliente não apenas e exclusivamente para eu ofertar os produtos de investimento, mas também para quê? Para evitar lavagem de dinheiro, minimizando os riscos de imagem, os riscos para a instituição financeira e o mercado como um todo, tá? Então, a primeira coisa, a regra do mantenha seu cliente, grava assim, ó, controle de risco interno, teste tem que ser de quando em quando? Anual. Conhecer o cliente, o teste, manutenção do cadastro tem que ser de quando? Anual. Então, anual, a manutenção do cadastro. Beleza? Aqui não tem com detalhes, né? Ou seja, aqui não tem alguns detalhes importantíssimos assim que possa cair em prova, mas coisas básicas e principais. Fazer uma visitinha para o cliente é importante, olha. Os casos que são realizados visitas de investidores em sua residência, quando você vai até lá buscar uma conta, né? Existem bancos que já recebem a solicitação de abertura de um cadastro, início de relacionamento, mas quem faz a decisão desse início não é o próprio local físico ou região de onde o funcionário está querendo abrir, buscar aquele investidor, mas sim, olha só que legal, lá na central que vai definir através de uma proposta de negócios, por exemplo, certo? E olha só que interessante, como além de você, ou seja, além de apenas atualização cadastral servir para você conseguir manter o contato com o cliente, para você conseguir evitar a lavagem de dinheiro, também tem isso, ó, origem e beneficiários, tá? Cuidado, isso aqui mudou. Origem dos recursos. Ó, as instituições participantes, o que ele diz aqui? Devem manter as informações de seus investidores, de modo que haja identificação a qualquer tempo de cada um dos beneficiários finais, tá? Bem como o registro atualizado de todas as aplicações e resgates realizados ou quando aplicável, tá? Então não é só da origem de recursos, como os beneficiários finais também. Todas as instituições têm que manter os registros dentro da instituição por até quanto tempo após o fechamento da conta? 5 aninhos. Isso é regra de lavagem de dinheiro. Vocês podem fazer uma pergunta casada com esses dois, tá? Agora, na página 31,
cai bastante coisa, que é exatamente para que serve a mudança conhecer o cliente? Para isso aqui, gente. A princípio, né, temos pessoas de boa vontade abrindo conta no banco, não para lavar dinheiro. O suitability nada mais é que adequar os produtos ao perfil dos clientes. Tá? O que, que diz aqui no texto, então? Adequar investimentos ao perfil do cliente. Para isso, gente, eu preciso fazer o questionário de perfil. O nome de questionário, que ele é obviamente necessário para esse processo, se chama análise de perfil de investidor, tá? Bem conhecido aí por quem já está trabalhando ou quem já fez alguma aplicação no mercado, teve que responder esse questionário do API, certo? Então, a coleta de informações, regra geral de suitability, esse primeiro passo para suitability é coleta de informações, que é o API. Onde é que está a coleta? Está aqui, ó. Coleta de informações aqui que eu estou falando de API, que é pré-requisito, vamos colocar assim, é essencial, é um pré-requisito para que eu consiga atingir esse carinha que eu estou fazendo aí, a setinha, o suitability. O nome disso, ou seja, definição de perfil do investidor é análise de perfil do investidor. Então, cuidado, quando estiver falando de definição de perfil do investidor, é a prática de coleta de informações API. Quando eu estiver falando de adequação de produtos de investimento ao perfil, não é o API, é o suitability. Pegou? Cuidado que eles poderiam, né, alguma coisa, vamos dizer assim, querer misturar. Existe uma instrução da CVM que obriga todas as instituições, tá, a fazerem essa coleta, que é a 539. Então já existe. Aqui que está uma questão chave. Um exemplo de prova. Olha só. Numa instrução, certo? Numa instrução, o prazo do perfil do investidor para coleta de informações foi alterado. Estou dando um exemplo, tá? Depois eu vou passar os prazos para vocês. Foi alterado de 6 meses para mensal na instrução CVM. Os códigos ANBIMA mantêm a regra como semestral. Quando que a instituição deverá proceder com a API? Mensal ou semestral? Você marca o quê? Mensal. De acordo com aquela ideia que a gente já fala desde o começo do código. Se houver uma norma no código que diverge da regulação da instrução da CVM, o que eu tenho que respeitar? Respeitar as instruções da CVM. Se ela alterou num prazo menor e o código diz para fazer a cada 6 meses, você vai ter que começar a fazer a cada o quê? Mês. Beleza? Desconsiderar a norma do código caso haja alteração na regulação. Beleza? Cuidado. De fato, hoje o API, atualmente, atualização de perfil do investidor é diferente do cadastro, tá? Você não precisa ficar enchendo o saco todo ano do cara, é a cada 24, ou da mina investidora. Ou seja, cada 24 meses, ou seja, a cada 2 anos. Então, assim, ó, bem fácil. Ano 0, fiz o cadastro do cara e fiz o API. Abri a conta. Ano 1, tenho que manter o cadastro atualizado. Atualizo o cadastro. Ano 2, atualizo o cadastro e faço um novo API. Ano 3, só atualizo o cadastro. Ano 4, atualizo o cadastro e faço um novo API. Entenderam? Ano sim, ano não. A cada 24 meses é o prazo máximo, ou seja, para que o API seja novamente, ou seja, feito, beleza? Ou seja, a atualização do perfil tem que ser feita a cada 24 meses, seria a carência, ou seja, seria a janela ou intervalo onde não precisa fazer, durante esse período, eu não preciso fazer nova API. Legal? Agora, cuidado, tá? O suitability é uma atividade da instituição financeira, não é da ANBIMA. Cuidado, as regras do suitability, elas estão aonde? Vamos lá. Elas estão
na CVM, nas instruções da CVM e no código da Anbima. Agora, quem faz o responsável, quem faz a adequação de produtos aos investidores, não é a CVM. A atividade do Suitability é da instituição. As regras, CVM na regulação, Anbima na associação, na autorregulação. Beleza? Bom, para definição do objetivo do investidor, algumas regras que eu já falei, tá? O que quer dizer perfil, período em que será mantido o investimento? Eu estou falando de horizonte de investimento. Horizonte é o prazo da aplicação, vamos dizer assim. Por que é tão importante, olha que legal, eu poder saber o prazo, o horizonte da aplicação? Para eu poder fazer uma simulação de algo próximo, com dados, ou seja, anteriores, eu consigo seguir uma linha mais ou menos que na média para dar uma noção ao cliente, nunca prometer investimento, fazer uma simulação que pode ser totalmente divergente, mas para dar um norte para o cliente de uma provável, uma possibilidade, rentabilidade lá na frente, um resgate. Possibilidade, não prometer, cuidado, tá? O que mais? Tolerância de risco, tá? Aqui, ó, tolerância, gente, que é o que diz as preferências declaradas quanto à função de risco, que vai me aparecer, ou seja, a tolerância de risco do investidor. E o objetivo do investimento, ou seja, a finalidade do investimento, o objetivo do investidor, certo? Aqui, idade também é uma restrição de investimentos, tá? Podem colocar na prova, não tem problema nenhum. Claro que idade é uma restrição de investimentos, tá? E de que forma que cai isso na prova? Na forma de case. Então diz assim que, uma pessoa que trabalhou 50 anos numa determinada empresa, não se aposentou, tinha lá fundo de garantia, tinha um dinheiro guardado e pode aplicar em ações? Opa, né? Ação a gente sabe que é um mercado que é muito volátil. Então, isso aí geralmente cai na forma de case e daí é só ter um pouquinho de bom senso na hora de responder. Vocês não vão errar, fiquem tranquilos, tá? Para definição, ou seja, conhecimento do investidor, tá? Para definir o conhecimento do investidor, a instituição participante deve considerar no mínimo as seguintes informações. Então, vamos lá já para o que pode cair na prova de vocês, tá? Produtos os quais o investidor tem o seguinte, familiaridade, que é o princípio do seguinte, o investidor tem que conhecer o produto. Os que eles têm mais familiaridade vai ser mais fácil de oferecer e até adequar o investimento, correto? Concordam ou não concordam? Se houve já volume e frequência de operações já realizadas pelo investidor, então se ele já fez uma vez a aplicação, ele já passou por aquilo, fica muito mais fácil vender o produto também. Então, essa é a parte para verificar, quando eu digo, idade do investidor, prazo, quanto tempo a aplicação vai ficar ali no banco, tolerância de risco, né? Ou seja, o objetivo do investimento. E agora, nesse caso aqui, operações já realizadas pelo investidor, familiaridade é tudo para ver o conhecimento, não o conhecimento teu, mas o conhecimento do próprio investidor perante os produtos que ele vai investir. Ele tem que conhecer, sim. Se ele não conhece, tente ensinar. Se ele não aprender, não adianta, não empurre o produto. Beleza? Ok. Tá, de volta, as instituições não devem atualizar, ou seja, devem atualizar o perfil, ou seja, fazer o API, um prazo não superior, no máximo quanto? A cada 2 anos, 24 meses, leve aí, porque isso vai cair na tua prova, tá? O que é importante do API? Gente, isso aqui pode acontecer, tá? Um ou outro investidor que é um pouquinho mais chato, ele pode se recusar ao teu perfil levantado. Os investidores que se recusarem a participar do processo de identificação, caso API, seu perfil, independentemente de formalizarem ou não esta condição. Então, se ele assinar o API vazio, ou ele não assinar o API, se ele, presta bem atenção, se o
questionário dele estiver vazio e ele assinar, ou se ele não quiser assinar, nem fazer, nem assinar o API, presta bem atenção, deverão ser considerados como investidores sem perfil identificado e os procedimentos estabelecidos no artigo 47 desse código devem ser aplicados, certo? Para investidor que não tem o perfil levantado, o que vai acontecer? Tá? Presta bem atenção. Vai ser vedado às instituições participantes recomendarem produtos de investimento. Quando o perfil do investidor não estiver adequado, então não está adequado, você não vai sugerir. Beleza? O produto que você está pensando em oferecer não estiver adequado ao cliente, você não vai sugerir. Não sejam obtidas as informações que permitam a identificação do investidor, ou seja, se você não conseguir identificar o perfil do investidor, é vedada a recomendação de produto também. Não pode oferecer, ó, não pode oferecer, gente. Vou colocar assim para ficar fácil. Que mais? Então não pode oferecer também quando as informações relativas ao perfil do investidor não estejam atualizadas. Então, se o perfil do investidor não for levantado por um API não assinado ou por uma análise de perfil do investidor não respondida, você tem que se abster de recomendar investimento, beleza? Lava as mãos, o investidor escolhe o produto dele. Funciona assim. Vamos voltar um pouquinho aqui no artigo 46 agora. Porque para produto automático, tá? É dispensado o API, ou seja, o API completão é dispensado, podendo ser aplicado, no caso, o API simplificado. Então, será admitido o suitability simplificado para produtos automáticos. Coisa bem simples. Produto que tenha elevada liquidez, que não demande muitos anos para você decidir se vai aplicar ou não, só para você deixar o dinheiro com alguma rentabilidade mínima diariamente, com liquidez diária, assim sucessivamente. Beleza? Por isso que eu quis ir e voltar. Ponto. Agora prestem atenção aqui. Quando o investidor solicitar a aplicação sem ter o API, tá? Não tem API, tá? Você tem que alertar o investidor da ausência ou desatualização de perfil. Ou, por exemplo, eu não consegui atualizar o teu perfil, era conservador. Agora, se você quer comprar um fundo de ações, você não quis ter o perfil levantado, eu tenho que identificar, ou seja, desse desenquadramento, vamos dizer, você tem que informar o cliente. O que mais você vai ter que, além de informar o cliente, você vai ter que pegar, ou seja, essa declaração expressa se chama desenquadramento, que pode cair na prova, tá? Assinado não pelo gerente, assinado pelo cliente. Beleza? Então, simples. Se o cliente tem o perfil levantado, você pode recomendar produto desde que é de acordo com o perfil. Beleza. Se ele não tem o perfil levantado, você deve buscar, né? Não vai poder recomendar produtos, mas você vai ter que buscar o quê? Assinado esse desenquadramento de produto. Ou seja, desenquadramento do perfil. Beleza? Então, matamos aí o suitability, classificação dos produtos de investimento não vai cair porque vocês estudam durante o curso, então eles não estão cobrando no programa, tá? Aqui também eles não estão cobrando no programa. Cliente private, o que é esse cara aqui? Ó, bem legal, tá? Eu vou colocar aqui lembrando quais são os investidores que nós temos no mercado. Nós temos o qualificado, que ele tem o quê? A pessoa, né? Vamos dizer assim, o investidor qualificado é aquele que possui 1 milhão mais termo. Nós temos qual outro investidor? Nós temos o private, tipo de acordo com o código ANBIMA, tá? O investidor private é aquele que tem 3 milhões, tá? E o investidor profissional
10 milhões mais termo. Tá ok? Private não precisa de termo. Automaticamente, o investidor private ele é qualificado. Eles só colocaram um private no meio para fazer firula, tá? Ok? Beleza? Então, automaticamente, ele tem que ter, para ser private, ele tem que ter o termo do qualificado. Beleza? O que é importante aqui do private que cai é o seguinte, eu deixei separado algumas coisinhas, ó. Ou seja, quando alguma instituição vai atender um cliente private, o ideal é de que ele comece a seja tratado de uma forma de maior, vamos dizer assim, qualidade, né? E essas qualidades se dispõem as instituições oferecerem para esses investidores o seguinte, tá? Poderem oferecer planejamento fiscal e tributário sucessório, tá? Ou seja, com o pessoal profissional tecnicamente capacidade para para esse serviço, beleza? Planejamento também previdenciário e de seguros que, queira ou não, acaba caindo de certa forma no sucessório, tá? Que deve ser desempenhado em parceria com alguma sociedade seguradora para a constituição de fundos previdenciários. Cai previdência na prova de vocês bem sabem já, beleza? E o que, ó? Elaboração de relatórios de consolidação dos investimentos detidos em outras instituições que permitam análise crítica em relação às posições, concentração de ativos e risco do portfólio, entre outros aspectos. Então, são serviços mais específicos, vamos dizer, o cliente private, que é para ser essa pessoa que tem que já é qualificada, mas tem mais de 3 milhões daí. Todo qualificado será, toda pessoa que tiver mais de 1 milhão e termo será qualificado. Quem já tem mais de 3 milhões já vira private daí, beleza? Isso aqui não cai, envio de informações para a base de dados não cai também, estão vendo? Então, bem focado, tá? A gente tá bem focado no código. Do Celambima isso cai. Cuidado, o Celambima não garante investimento, tá? Algumas coisas aqui, ó. Cuidado. Não garante investimento. O Celambima não significa que é feito pela Ambima, ou seja, não relaciona a Ambima no investimento. Não, vamos colocar aqui, não relaciona, melhor. A instituição financeira. Então, o Celambima única e exclusivamente para que ele serve? Para dizer que aquela instituição aderiu ao Código de Regulação de Distribuição de Fundos. Beleza? Página 40, não cai. Página 41, não cai. Nossa, professor. Página 42 e 43, não cai. Não cai. Tá? Até, olha só, até a página, então, 46, 47, disposições gerais, não cai, tá? Ó, só vai entrar no capítulo 1 de distribuição, lá no anexo de distribuição de fundos de investimento. Então, essas regras são tanto para produtos de investimento quanto para fundos de investimento. Produtos ativos específicos, leia assim, tá? Um CDB, um COI, uma letra financeira, beleza? Tá. Fundos de investimento são aqueles cotas que possuem vários produtos em sua carteira, beleza? Então, lá na página 53, o que ele diz na seção dos fundos de investimento, o que ele traz para a gente? Ele traz que as instituições, o Código de Regulação diz que as instituições elas têm que trazer informações a respeito dos fundos. Um fundo de investimento ele tem uma política, ou seja, como ele investe, como que o fundo investe, tá? Classificação de risco, se é médio, se é baixo, se é alto, ok?
Os prazos, né? Em geral, por que é tão importante? Para fundo de investimento, o código de distribuição ele pede mais coisas, né? Quais são os requisitos próprios dos fundos, os prazos, quais são os valores mínimos, né? Limites máximos de investimentos são os requisitos. Então um fundo pode abrigar apenas aplicações de elevado valor? Sim, são os requisitos, tá? As regras do fundo. Os custos, tais como taxa de administração, performance e demais taxas. Aí eu estou vinculando a informação dos custos, tá? Rentabilidade dos últimos quantos meses? Pode cair isso, né? Últimos 12 meses, aqui não fala no código, mas isso aqui está de acordo daí com a regulação que é a instrução da ANBIMA, da CVM, desculpe. A instrução da CVM, uma complementa a outra, tá? As regras próprias dos fundos, ou seja, esse código ANBIMA de regulação de melhores práticas para a administração de recursos de terceiros é as regras próprias dos fundos. Ou seja, que é o código para fundos, tá? Deve estar de acordo também, certo? Então, eles não vão fazer um código em desacordo com outro código. A ANBIMA não vai fazer isso, sob hipótese nenhuma aí, tá? O que você precisa saber já de fundo nesse primeiro momento? Quando eu estiver falando aqui na página lá, na 54, de condomínio aberto, tá? São os fundos que permitem resgates periódicos. Cuidado com um condomínio aberto permite resgate, um fundo que é condomínio aberto, ele permite resgate periódico das cotas. Não necessariamente, isso é uma pegadinha de prova, tá, gente? Não necessariamente esse resgate tenha que ser diário. Beleza? Então eu posso ter um fundo aberto que ele tem resgate mensal. Resgate periódico não significa resgate diário. Cuidado, não vai marcar isso na hora da prova, tá? Já os fundos que são exclusivos de um único cotista, e daí é fundo de uma pessoa só. Um banco vai lá e monta um fundo para uma pessoa só. Tem que ser esse cotista qualificado ou profissional, tá? Ou seja, investidor do varejo não pode fazer um fundo para ele próprio. Simples assim. Só vai ter fundo exclusivo quando o investidor for um só, e esse investidor necessariamente tem que ser qualificado ou profissional, de acordo com os critérios já passados aqui para vocês. Cuidado, tá? As instituições, o que diz da distribuição por conta e ordem daí, tá? Que cai um pouquinho. Distribuição por conta e ordem é o seguinte: todas as informações, você vai levar isso para a tua prova. Quando eu estou falando de distribuição por conta e ordem, funciona assim, que o cliente, ou seja, ele pode dar o quê? Ele pode dar uma procuração para o distribuidor, certo? Então, o distribuidor tem a conta e a ordem do cliente para comprar produtos de investimento para ele mesmo. Ou seja, ele acaba se tornando um agente fiduciário do dinheiro do cliente. Se ele tem essa procuração para poder comprar produtos para o cliente, olha só que interessante, tá? As instituições participantes podem realizar a compra de cotas, olha só que interessante. Cotas de fundos 555 e fundos de investimento em direitos creditórios por conta e ordem de seus respectivos investidores, mediante procuração, para seguir a nossa ideia. Eu vou colocar assim, autorização expressa, tá? Então, o cliente vai lá e autoriza a instituição participante a comprar fundos para eles, tá? O administrador fiduciário dos fundos 555 no caso, os fundos 55 são os fundos em geral, tá? Leia-se, fundo 55 é da instrução CVM, que especifica como os fundos devem funcionar de uma maneira geral. E das fundos de investimento creditórios, tá?
O administrador fiduciário dos fundos e a instituição participante responsável pela distribuição devem estabelecer por escrito a obrigação desse último criar registro complementar de cotistas. Ou seja, olha só, os cotistas, quando a instituição participante for autorizada para, ou seja, a instituição participante for autorizada para os cotistas para comprar cotas de fundos, é a instituição participante que tem que ter um controle interno desses cotistas. Óbvio assim, a instituição participante que tem que recolher imposto devido, se houver, para, ou seja, que esses cotistas devem pagar sobre a rentabilidade. Entenderam? Ou seja, quando a conta e ordem é da instituição participante, ela tem autorização para fazer isso, então as responsabilidades vão cair sobre ela. Simples assim, tá? E o mais importante dessa questão de distribuição de conta e ordem, tá? Aqui, ó, vou ler com vocês. Que eu preciso ler, tá, gente? Porque esse é meio xaropinho. As instituições participantes que estejam atuando por conta e ordem de investidores assumem todos os ônus e responsabilidades relacionados aos investidores, inclusive quanto ao seu cadastramento, identificação e demais procedimentos que caberiam originalmente ao administrador fiduciário que, ou seja, criou o fundo, tá? Então, vamos lá. Quem começa a ficar responsável pelo cadastro? Aqueles cotistas, certo? É a instituição participante que está oferecendo, está sendo autorizada por aqueles cotistas, ou seja, é autorizada pelo administrador do fundo a vender. Então, quem que vai ter que cuidar daqueles cotistas é a instituição que está fornecendo. Nada, né, mais importante que isso aí, tá? Beleza? Então, basicamente é isso. Sendo assim, o código termina na página seguinte. Não cai mais nada que seja relevante que vai cair na prova de vocês. Quantas questões vai cair de todo esse código de distribuição? No máximo 2, certo? Previnam-se sabendo muito bem o que é o API, os prazos da API, 24 meses, suitability, que é a adequação do produto. Se eu não tiver o API preenchido ou o perfil levantado, eu, agente certificado, tenho que me abster de fornecer informações. O que caiu da conta e ordem aqui que a gente já viu? Se eu estou com autorização para distribuir fundos para clientes, passada, delegada essa autorização mediante procuração, na hora de eu oferecer esses produtos para os clientes, eu tenho que ter o registro certinho desses clientes, né? Sob forma de saber fazer o API desses clientes e tudo mais aí. Certo? Então é isso, gente. Fiquem tranquilos que na provinha vai cair 2, 3 questões e tá destrinchado esse código para vocês. Um abraço, até a próxima. Tchau!